Nesse assunto aí eu sou burro em todos, mas nesse aí o negócio atinge uma escala gigante. Tamo junto aqui, Delari. Eu queria fazer até uma pergunta, aproveitar isso, ô professor Sérgio, e fazer uma pergunta básica, mas são várias perguntas numa só, que é a questão do petróleo. A questão do petróleo, beleza. A gente está vendo a guerra aí da Rússia, que a Rússia tem uma... gás natural. Ali eles são grandes produtores de gás. E aí teve a guerra, e todo mundo ficou meio refém da Rússia, a Europa, falou assim, aí fica aquele embate, porque a Rússia tem uma espécie de monopólio, e aí tem a turma querendo ter o próprio petróleo. Qual a importância do petróleo para um país você ter a tua reserva de petróleo, e como você analisa a importância do petróleo nessa guerra da Polônia e da Rússia? Cara, é assim, primeiro... Pergunta longa, hein? Primeiro que você... Pergunta boa. Achei que você ia perguntar de material escuro. Você ter as suas reservas, isso aí é fundamental, né? A gente vê que tem vários países. Você vê, né? A Arábia, a própria Venezuela aqui, né, cara? Sim. Que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E ela tem uma força e tudo mais por conta do petróleo. Então você ter o seu petróleo é muito bom, você saber produzir o seu petróleo é muito bom. Você ter tecnologia e, se por acaso você conseguir ainda exportar o petróleo, aí é melhor ainda. Que é o que acontece com os países ali do Oriente Médio, né? Então, a Arábia Saudita e tudo mais. A Rússia, cara, pouca gente, é um negócio interessante que até começar essa guerra não era muita gente que sabia disso. Porque ninguém nunca fala da Rússia como produtora de petróleo ou de gás, né? Você fala muito da Venezuela, você fala da Arábia Saudita, você fala dos Estados Unidos e tal. Mas a Rússia é uma das maiores reservas de gás natural do mundo. E por que o gás é importante? Porque a Europa ela tem um problema de petróleo. Na Europa não tem muito petróleo. O petróleo da Europa fica ali no Mar do Norte. Quem explora muito ali é a Noruega e o Reino Unido. Mas é óleo, é um óleo meio pesado, parecido com aquele da Bacia de Campos, não é bom. O gás natural é excelente, porque você enfia um gasoduto ali, joga esse gás para a Europa, e aí o que o pessoal usa pra caramba o gás lá? Para aquecer. A Europa tem um problema sério com isso, cara. Inclusive a guerra na Ucrânia interrompeu o segundo gasoduto que estava sendo construído lá na região. Né? E aí você coloca a Rússia, que é um player super importante nisso, numa guerra, e com vários países fazendo sanções na Rússia, a Rússia fala assim, beleza, tá fazendo sanção para mim, cara? Então pronto, eu corto aqui, ó. Aí, quer dizer que acabou o mundo e tal? Não, a Alemanha, se não me engano, já falou que vai reativar umas minas de carvão. Porque o carvão... Ligar as termoelétricas de novo. Isso, ligar as termoelétricas, que é carvão, você queima, só que é muito mais poluente, aí dá todo aquele... Aí começa uma série de outros problemas que vão entrar nessa equação. Então, assim, por que a Rússia ela faz tanta guerra com aqueles países ali? Porque ela precisa muito escoar toda essa produção. E a tal da Ucrânia, né, ela está numa posição muito estratégica. Então ela já pegou ali aquele pedacinho da Crimeia, que a gente chama, né, que é justamente para passar as coisas, e a Ucrânia é um outro ponto também para passar escoar essa produção. Então, assim, cara, é muito importante. E o petróleo, se a gente for ver recentemente, ele é quase que o principal fator das últimas guerras. Você pega a Guerra do Golfo, por que aconteceu a Guerra do Golfo no começo da guerra, na década de 90, né? Porque você tem o Kuwait, que é um país minúsculo, só que é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. E aí você tem o Iraque do lado, também é um grande produtor. O que o Iraque fez? Invadiu lá. Aí os Estados Unidos entrou na briga. Por quê? Os Estados Unidos queriam aquele petróleo ali. Entendeu? Hoje, os Estados Unidos está mais calmo. Que está autossuficiente. Já está autossuficiente, porque os Estados Unidos ele teve durante muitos anos uma briga para produzir petróleo nos Estados Unidos, num estado famoso, chama Pensilvânia. Tem muito petróleo ali, mas o petróleo ele fica incrustado ali num tipo de cimento. E para você produzir isso, você tem que fraturar a rocha. E esse negócio de fraturamento de rocha causou seríssimos problemas, porque na hora que você fratura a rocha, esse gás que está preso ali, as bolinhas de gás, elas podem migrar para o lençol freático, e aí contamina a água. E os Estados Unidos demorou anos para dominar essa tecnologia. Quando dominou, aí começou a produzir na Pensilvânia. Eles chamam de fracking, né? É o fracking, e o que a gente chama é o tal do shale gas, que é o shale gas da Pensilvânia. E isso que deu esse alívio para os Estados Unidos. Então você vê que, por que os Estados Unidos na Guerra do Golfo estava tão preocupado? Cara, e agora ele tá meio que de boa. Porque agora, cara, ele tá ali, ele tem o petróleo dele, ele é autossuficiente. Inclusive, cagando para falar, falar o português, claro. Exato, a polêmica em torno do governo Biden é que o Biden, na campanha dele, falou, vamos banir o fracking.
Só que banir o fracking significava, então você vai ficar refém de reservas de petróleo e de energia de outros países. Aí agora ele está lidando com isso, porque estava autossuficiente no governo Trump, deu um passo para trás, mas agora eles querem retomar, querem ver se retomam isso. E o que falta? Mas eu acho difícil eles banirem o fracking, porque o fracking hoje ele já está bem controlado. O pessoal sabe direitinho como tem que fazer para o gás não ir e contaminar as coisas. O lençol freático. Contaminar cidades também, exatamente. Alguns reservatórios de água. Isso aí o pessoal já dominou, tanto que está produzindo e está beleza. E o que